Caçai as pequenas raposas que destroem a vinha. Caçai as pequenas raposas que destroem a sua vida de estudos, o seu sonho de ser medalhista, o seu sonho, seu desejo de estudar de verdade. Vamos falar hoje sobre as pequenas coisas, as pequenas falhas que acabam atrapalhando o nosso caminho rumo a uma medalha, rumo a se tornar uma pessoa melhor. Então, seja bem-vindo. Eu sou a professora Cássio Lima. É uma alegria imensa ter sua presença aqui. No ano de 2023, pessoal, eu tive uma experiência de fazer o treinamento OBMEP 60 dias. Inclusive, já falei até em outro vídeo, em que em cada dia a gente trabalhava 5 questões. Colocava as questões no período da manhã e no período da noite eu fazia a resolução no YouTube. E de forma presencial, na Escola Maria Virgem, aqui no interior do Ceará, além da gente trabalhar com as questões da OBMEP, eu conversei com o pessoal, a gente começou a refletir sobre as pequenas raposas que destroem a vinha. Na época, estava lendo esse livro aqui, Caminho, livrinho muito bom. Tem vários pontos que a gente reflete, você começa a analisar, pensar e colocar em prática na vida, que pode transformar. E o ponto 329 vem falar que caçai as pequenas raposas que destroem a vinha. Então, atrelei isso ao nosso treinamento, entrei em sala, comecei a conversar com o pessoal sobre o que atrapalha o aprendizado em sala de aula, sobre o que poderíamos cortar que estava atrapalhando o sonho de conquistar uma medalha. As pequenas coisas ali, que para muitos não fazem diferença, mas que estavam atrapalhando o aprendizado, o rendimento. A gente foi conversando, refletindo e depois percebendo, o que precisaríamos fazer para melhorar. Cortando os vícios, cortando as coisas que não acrescentam e colocando coisas boas. E assim a gente começava um processo que ao final nós colhemos bons frutos. Não foi fácil, mas nós colhemos bons frutos. E diante dessa nossa conversa, quero que você já possa ir refletindo também sobre aquilo que hoje está te atrapalhando ou pode te atrapalhar ao longo do processo, ao longo dos treinamentos. Porque a gente sabe que o treinamento constrói. E se o treinamento constrói, muitas coisas aparecem para tentar destruir o seu sonho de chegar mais longe, de sonhar alto, de sonhar alto. Então, o treinamento 60 dias começou assim e nós começamos analisando aquilo que era possível ver, pela parte material. A organização da sala. Pessoal, essa sala, da forma que está organizada hoje, ajuda vocês a aprenderem? Então, a gente partiu da parte coletiva, as conversas paralelas que acontecem em sala, as intrigas, fofocas, tantas coisas que acabam atrapalhando, Às vezes, uma alimentação, o aluno não consegue se controlar, o uso do celular, e a gente foi conversando, a questão de chegar no horário, não atrasar, pequenas coisas que, se não forem corrigidas, acabam atrapalhando. Uma atividade que não é feita hoje, possivelmente
Na próxima semana teremos 2 atividades não feitas, na outra semana 3 atividades, na próxima 4 atividades, até que acontece a dessensibilização. E o aluno já não está fazendo mais nenhuma atividade e não sente mais nada. A consciência já não acusa mais o erro. Perceba que é assim que acontece. Acontece de pouquinho. Você era um aluno dedicado, um aluno esforçado, começa a conviver com certas pessoas, certos ambientes, e aí você começa a ficar meio que perder o zelo, perder o amor que você tinha pelos estudos. Como eu já falei também em outro vídeo sobre a questão das pessoas que estão ao nosso redor. Eu lembro muito, e aí quando eu falo dessas pequenas coisas, eu lembro muito de uma frase que eu ouvi minha irmã falar uma certa vez, não sei quem é essa frase, mas eu ouvi ela falar que, deixa eu ver como era mais ou menos, os pecados veniais são como os pivetes que abrem as alas, as portas para os ladrões profissionais. Os pecados veniais, as pequenas falhas, são como ladrões, não, são como pivetes que abrem as alas, que abrem as portas para os ladrões profissionais. Então, se a gente não corrige as pequenas falhas, da mesma forma que o pai que não corrige o filho nas pequenas coisas, a tendência é ele piorar. O professor que não corrige o aluno nas pequenas coisas, a tendência é ele regredir. Então, as pequenas coisas, ser fiel no pouco e será confiado cada vez mais. Então, há muitas coisas que atrapalham o aluno dele se tornar um medalhista. Vícios, uso desmedido do celular. Quantos alunos passam madrugadas jogando? Quantos alunos se perdem ao longo do processo? E aí é preciso fazer um resgatar, desde o acreditar, que muitos já não têm mais, até realmente o colocar em prática, o sentar-se e ter força para estudar. Porque quando você começa, vou falar só um pouquinho, né? Não vou falar como funciona, mas o uso desmedido do celular, redes sociais, isso tudo é feito para lhe prender. Você acaba ficando sem forças para estudar. Quando você senta para estudar, pega o lápis aqui, você já não consegue mais. Outra coisa que atrapalha muito, pornografia. Quantos jovens, quantas pessoas estão extremamente viciadas em pornografia? E aí o cérebro sempre vai exigir cada vez mais dopamina, que é o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer, de satisfação. Então vai querer cada vez mais. Acredito que depois eu vou gravar um vídeo só falando sobre esse tema, pornografia e estudos. O quanto que a pornografia ela atrapalha nos seus estudos e tira a sua força, sua capacidade de concentração. E tantos outros males, pessoal, que acabam atrapalhando. Tantos outros males, eu quero que você analise, a começar do seu ambiente físico, na sua casa. Aquilo que você consegue ver, aquilo que você consegue tocar. Como é que está hoje o seu ambiente que você estuda? E aí você vai dificultar aquilo que atrapalha e vai facilitar aquilo que lhe ajuda. Se o celular lhe atrapalha, você vai ter que deixar ele em outro ambiente, ou guardado, para você não ficar vendo, ficar só pegando ele, estudar de outra forma e facilitar aquilo que vai lhe ajudar. Já ter uma água no jeito, para não precisar estar saindo, algo que marque o tempo, né, como o time de corzinha, que eu mostrei naquele dia, tá ali, não dá para me pegar, e outras coisas. Lembrei agora, às vezes também a gente paralisa porque a gente quer ser perfeito. Temos que vencer o perfeccionismo.
luto também contra isso todos os dias. Às vezes você quer fazer uma coisa tão perfeita que, em vez de você conseguir, você paralisa. São tantas informações hoje em dia que existe até a paralisia por análise. Você observa tanto, você começa a pegar tantas fontes, estudar em tantos lugares, que você começa a paralisar. Então tenham cuidado também com tantas coisas boas que há hoje em dia. Então é preciso você estar com o olhar bem treinado para isso. A começar essas pequenas coisas até as maiores. Então, pessoal, essa é a reflexão. Pensar naquilo que é pequeno, mas que tem lhe atrapalhado. Tem lhe atrapalhado e você sabe. Então, reflita sobre isso para que a gente consiga estar chegando aí numa medalha. Você possa, por meio do sacrifício, por meio do estudo diário, do treinamento diário, realizar esse seu sonho, tá bom? Realizar esse seu sonho. Estaremos sempre por aqui e muita coisa boa vai acontecer. Quiserem sugerir temas também para que eu esteja gravando, fiquem à vontade. Um abraço.